Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligadinha aqui no nosso plantão glorioso dessa segunda-feira. Desejo aí uma semana maravilhosa para todos vocês, a última semana desse ano de 2021. Então você sabe os desejos do canal Gigante Glorioso a todos vocês: saúde, felicidade, prosperidade, tudo de bom. E a gente vai falar muito de Botafogo e um deles, daqueles que falavam mal, um daqueles que enchiam a paciência com um monte de blá 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 técnico, um deles já se rendeu. Um deles já se rendeu e escreveu hoje na coluna de esportes. Rodrigo Capello é o nome dele. Pronto, se rendeu, fazendo elogios à SAF do Botafogo, fazendo elogios à questão da venda de 90% da SAF para John Textor, enfim, menos um para encher a nossa paciência com blá 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 técnico tentando depreciar um processo que só vem para engrandecer o gigante, o glorioso Botafogo. Nós vamos falar sobre esse artigo do Rodrigo Capello, mas antes eu peço para você deixar o like nesse vídeo. Se não for inscrito, inscreva-se no canal Gigante Glorioso. Estamos com um crescimento absurdo. Já passamos de 42 mil inscritos. É brincadeira, né? É brincadeira. Já estou pensando em 50 mil. Vocês estão me iludindo. Vocês estão me iludindo. Então peço a vocês, deixem o like, se inscrevam no canal. Considerem ser membros da família Gigante Glorioso. Tem o nosso grupo de WhatsApp, as nossas promoções, os nossos brindes. Aliás, eu estou esperando o Douglas Barbosa entrar em contato comigo. Ele foi o ganhador desse livro aqui, Túlio Maravilha. 1000 vezes Túlio Maravilha. Foi o Douglas Barbosa lá de Brasília. Tá certo, Douglas? Entre em contato aí com a gente através do Instagram. A gente tentou contato contigo. Entra aí através do WhatsApp. Não sei se você está no nosso grupo lá do WhatsApp. Enfim, Douglas Barbosa de Brasília é o campeão. Mas, gente, vamos falar de Botafogo. Eu mostrei aqui os livros, né? Eu quero discutir aqui com vocês a coluna do Rodrigo Capello, mas vou indicar. Li, gostei muito. O Wilson Rossato, que é o autor do livro do Túlio Maravilha, tem uma excelente escrita, né? É um autor de livros de ficção, né? Então ele tem uma excelente escrita, uma narrativa maravilhosa e conta muito da história dessa saga do verdadeiro artilheiro do Brasil. Mas vou indicar 2 livros para vocês também. Fim de ano, o canal Gigante Glorioso sempre faz isso, né? Quer um livro para tranquilizar, para trazer paz? Eu também li esse aqui, ó, Tesouros da Alma, ganhei de presente do pai Vaneto, muito bom, gostei muito, me trouxe muita tranquilidade. Vou aproveitar para fazer meu jabá, né? Tá aqui o meu livro, que na verdade é a minha tese de doutorado, né? A Crise do Nome conta a história que ninguém sabe. A história do descobrimento do Brasil na visão dos indígenas. Então, que é uma pesquisa minha que eu fiz para o meu doutorado. Está aqui um livro disponível na Amazon, enfim, loja americana, enfim. E na editora Pris também, tá? A Crise do Nome, Guilherme Lima Cardoso. Agora vamos falar de artigo de Rodrigo Capello sobre a SAF do Botafogo. Eu destaquei alguns pontos aqui. Primeiro, me surpreendeu muito esse artigo com um viés extremamente positivo. Eu não vi nenhuma vírgula, eu não vi nenhum asterisco, né, indicando o que normalmente eles fazem, né? Um mas, entretanto, todavia. Né? Eu não vi, me surpreendi. Provavelmente, né, já que o assunto agora é John Textor, né? Ele deve ter lido, né? Textor, texto, leitura, interpretação. Vamos ler direito, meu povo. Rodrigo Capello provavelmente deve ter se inteirado um pouquinho mais e escreveu essa coluna hoje aqui, Esportes, Rodrigo Capello, Botafogo, SAF avança, com muita sobriedade que até me espantou, né? Bom, primeiro ele diz aqui, ó, o Botafogo deixará, o foco, né, deixará de ser a sobrevivência na primeira divisão e passará a ser a competição em alto nível. E aí faz aquele jogo, né? Esta é a posição em que todos queremos vê-lo. Todos vocês, né? Eles eu não sei. Mas é isso, Capello. É isso, secadores de plantão. É isso, criticoides que não leem, que não conhecem o processo da SAF, a lei da SAF, que não sabem a história de John Textor no mercado de investimentos. Então, o Botafogo, ele está rompendo com aquela história de sempre pensar em não, a gente precisa se manter. Não, nosso discurso não vai pensar em título agora, é claro, né? Ninguém vai iludir ninguém, mas a competição vai ser em alto nível. Porque com um investimento vindo da Eagle Holdings, a gente vai ter competição em alto nível finalmente. Tá? Então esse é o primeiro destaque do Rodrigo Capello. Agora,
Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui, né, que o Botafogo nessa década entre 2010 e 2020, afora os anos que disputou a Série B, né, o Botafogo tem muito mais resultados na parte de cima do que na parte de baixo da tabela. Então criou-se um mito aí também de que o Botafogo todo ano luta para não cair. Criou-se esse mito. Se você pegar 2010, sexto lugar, 2011, não me recordo a colocação, mas obviamente entre os 10 primeiros, o Botafogo até as últimas rodadas brigava por vaga na Libertadores. 2012, entre os 10 primeiros, não sei se sétimo, oitavo, nono, alguma coisa desse tipo, né, com Seedorf chegando. 2013, quarto lugar. Então você tem 10, 11, 12, 13, Botafogo entre os primeiros, na parte de cima da tabela. Tá? E aí criou-se esse mito de que todo ano o Botafogo briga para não cair. 2014 caiu. 2014 caiu. 2016 foi quinto lugar. 2016 foi quinto lugar. 2017 foi décimo, se eu não me engano, nono. 2018 foi nono. E aí 2019 e 2020 foram anos terríveis. Então o Botafogo tem muito mais disputa em cima do que embaixo. E isso sem falar em orçamento, sem falar em SAF, sem falar em nada. Com a camisa, com a tradição, com o apoio da torcida. Né? Agora a situação, agora é que vai ser diferente. Se antes, que não tinha nada de bom para falar, o Botafogo tem muito mais posições honrosas na tabela, né? Vamos lá, botar entre os 10 primeiros. Agora, então, que a gente realmente, como disse o Rodrigo Capello, agora é competição em alto nível. Né? E ele vai trazer nessa coluna algo muito interessante, que é grandes investidores, grandes empresários, profissionais do ramo do investimento, da economia, versus senhores feudais. Versus senhores feudais. Senhores sexagenários que se acostumaram a ter relevância por meio do comando do clube, tentando se manter no jogo. E aí ele vai falar desse processo, dessa proposta que, enfim, em nenhum momento se mostrou real, tá? Um blefe de 700 milhões. Né? E ele vai aqui muito claro, factoide para provocar a opinião pública. Tá? E aí veio esse factoide de 700 milhões pela via dos amadores, né? Então, não sei até hoje de onde veio, qual era a ideia, se foi real em algum momento, foi reprovada pela XP Investimentos, pelo CEO Jorge Braga, né? Porque eles já sabiam que havia uma proposta real. Então, o medo da extinção, né? O medo do fim da mamata, isso fez com que eles se mobilizassem, a gente pensando que eles tinham desistido, né? Nunca se desiste, né? Nunca se desiste, os senhores feudais nunca desistem. Então a revolução tem que ser completa, tem que ser completa. E ainda não acabou, porque tem a votação em assembleia que a torcida tem que invadir General Severiano, ficar do lado de fora gritando lá, fazendo festa, para que nada de diferente do óbvio aconteça. Tá? E o Rodrigo Capello, ele vai elogiar, né, essa disputa, essa vitória do lado profissional, né? E que, de certa forma, essa disputa nos bastidores acabou apressando o aviso de que John Textor e o seu grupo norte-americano havia assinado um acordo de compra da SAF. Tá? Ele diz até assim, no mundo real, o anúncio só sairia com todas as etapas concluídas. Né? Mas devido à turbulência interna e até externa, então esse anúncio teve que ser antes, para que os ânimos se amainassem e o processo ocorresse de uma forma menos pressionada. Tá? Tanto pela torcida, ansiosa já por essa questão aí de mais de 2 anos com esse papo de Botafogo SA, como dentro, todo mundo sabendo que vai perder a importância que sempre teve dentro do clube. Tá? E aí ele vai dizer, daqui para frente, existe agora curto prazo e longo prazo. No curto prazo, para o Botafogo, né, ele diz, negociações entre Botafogo e John Textor continuam para definir detalhes. Né? Vai ser feita uma diligência nas contas do clube. Tá? O cronograma para investimento desses 400 milhões pode até ser mais, a gente falou, né, por conta da questão do estádio, do CT, então pode ser mais do que 400 milhões. Tá? O ajuste de direitos e obrigações de ambos os lados, apesar de já haver uma assinatura, né, de obrigação de investimento imediato no futebol, a porcentagem, né, que ainda não está decidida,
tá certo? E aí um aviso do Rodrigo Capello que vale para ele mesmo. Imprensa e torcida precisam acompanhar esse processo com responsabilidade. A imprensa precisa ter responsabilidade, algo que não teve. Me desculpem, mas não teve nesse processo, porque se alguém causou alarde, se alguém alarmou, foi a imprensa. E a gente sabe, vocês sabem de que eu estou falando, né? No longo prazo, ele afirma que John Textor tem potencial para impactar o futebol brasileiro muito mais, ainda mais, do que Ronaldo no Cruzeiro. Isso aí, obviamente, eu fiz um vídeo ontem explicando o motivo da SAF no Botafogo ter muito mais entusiasmo do que a SAF do Cruzeiro, a do América, sei lá, Mineiro. E aí vem perguntas retóricas com respostas óbvias, né, mas que vale para nós refletirmos. O que um empresário como ele, Textor, com experiência do mercado de mídia, tem a agregar na negociação dos direitos de transmissão? Eu vi uma entrevista indicada por um seguidor desse canal, Jorge, né, mandar um abraço aí para ele, o John Textor falando com a TV portuguesa sobre a aquisição de 25% da SAD, né, lá não é SAF, é a SAD do Benfica. E ele com ideias espetaculares para a questão digital, envolvimento digital, engajamento digital e fazer grana, fazer dinheiro, né, no Benfica, com ações para torcedores. Muito interessante a entrevista que ele concedeu para essa TV portuguesa, falando das intenções dele, como que o Benfica poderia, além de ganhar novos adeptos, ser revolucionário no marketing digital, né, e essa é a praia dele, isso traz hoje muita grana, muito dinheiro. Então essa pergunta retórica ela vale para a gente refletir como o Botafogo pode crescer mais ainda dentro do mercado digital. O que um empresário como ele, com experiência no mercado de mídia, tem a agregar na negociação dos direitos de transmissão? Por que vocês acham que Globo agora está fazendo carinho, está abraçando o Botafogo? Provavelmente essa informação já tinha vazado, alguma fonte da XP Investimentos já tinha batido para alguém da Globo. E aí, obviamente, vem novela, obviamente vem acesso total, e vem isso, vem aquilo, vem divulgação, e tira Fluminense da grade e bota Botafogo, né? Comercial disso, daquilo, no meio do comercial tem Botafogo. Agora é isso. Vem agora esse artigo do Rodrigo Capello, que sempre foi contrário, favorável, né? O que o dono de um clube da Premier League, o Crystal Palace, pode fazer por uma liga de clubes brasileira? Essa é a pergunta que realmente impacta na realidade do futebol brasileiro. Tá? Se os clubes atentarem pela sua sobrevivência, pela sobrevivência da competitividade do futebol brasileiro, a Liga Brasileira vai sair do papel. Se ficarem ainda no pensamento paleolítico, tá, dinossaurando por aí, realmente nós teremos 4, 5 clubes nas pontas, e o Botafogo agora faz parte disso, o Botafogo vive uma nova realidade, e os outros à míngua. Tá? Então a Liga Brasileira é a melhor forma de tornar os clubes cada vez mais fortes e independentes. Então imagina o que um empresário com experiência na liga mais importante do mundo pode auxiliar na formação de uma Liga Brasileira. Excelente a pergunta retórica aqui do Rodrigo Capello, né? E no final das contas ele conclui que o caminho do Botafogo é esse, é o melhor caminho possível, o caminho da recuperação de um gigante como o Botafogo nas mãos de gente profissional, de gente que tem dinheiro para resolver o problema do Botafogo, porque o problema do Botafogo é dinheiro? Só que também não é só dinheiro, é gestão. Então, hoje nós temos dinheiro e tudo para ter a melhor gestão da história desse Botafogo. Tá certo, gente? Fico por aqui com a indicação das 3 leituras, né? Quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho também, eu não só falo de Botafogo não, né, gente? Quem me conhece sabe que eu sou do judiciário, sou professor universitário, pesquisador. Então esse aqui é o meu livro, A Crise do Nome. Só digitar na internet se quiser adquirir. Quem é da área da filosofia, da história, das línguas, show de bola. Paz no coração, na alma. Indico esse aqui, Tesouros da Alma, muito bom. E você, botafoguense, que quer consumir mais Botafogo, esse livro também muito bacana, do Wilson Rossato. Tá certo, meus amigos? Grande abraço para vocês, um beijo no coração e saudações alvinegras.